Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Começo falando do presidente Donald Trump, que em uma reunião na Suíça afirmou que não quer usar a força para tomar a Groenlândia, e sim que busca uma negociação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não quer usar a força para tomar a Groenlândia, mas começa a negociar para ter a posse do território autônomo que a Dinamarca diz que não está à venda. A afirmação aconteceu no seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Trump comenta que suas investidas sobre a Ilha Ártica, que novamente chamou de um ativo indispensável para a segurança dos Estados Unidos em caso de um conflito com a Rússia ou com a China, e afirmando que qualquer guerra seria travada lá. Tudo o que estamos pedindo é para obter a Groenlândia, incluindo o título de propriedade e a posse, porque você precisa disso para defendê-la. Você não pode defendê-la com um contrato de arrendamento. Em primeiro lugar, legalmente não é defensável dessa forma. E em segundo lugar, psicologicamente, quem diabos quer defender um contrato de licença ou um contrato de arrendamento? Que é um grande pedaço de gelo no meio do oceano, onde se houver uma guerra, grande parte da ação ocorrerá naquele pedaço de gelo. Pensem nisso. Esses mísseis estariam voando bem sobre o centro daquele pedaço de gelo. Trump acrescenta que a tomada da Groenlândia é bem menos do que receberam ao longo do tempo, se referindo às contribuições da OTAN, que foi criada pelos Estados Unidos em 1949, da qual a Dinamarca é membro fundador. Ao mesmo tempo, Trump fez diversas referências ao poderio militar americano, lembrando da captura de Nicolás Maduro na Venezuela no começo do ano e do bombardeio às instalações nucleares do Irã no ano passado. Uma delegação dinamarquesa e groenlandesa foram a Washington tentar discutir o caso, mas receberam do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio que simplesmente o chefe deles quer a ilha. Donald Trump havia anunciado no último sábado tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro a países europeus contrários à sua tentativa de adquirir o território no Ártico. Porém, afirmou que chegou a um entendimento sobre o futuro da Groenlândia e voltou atrás com as taxações. E convites aceitos e recusas públicas expõem as divisões em torno do Conselho de Paz idealizado por Donald Trump. Enquanto Egito e Israel confirmaram a adesão, já países como Noruega e França questionam a iniciativa e defendem que qualquer esforço de mediação permaneça ancorado nas estruturas das Nações Unidas. O Conselho de Paz, promovido pelo presidente americano Donald Trump, segue ganhando forma. Nesta quarta-feira, o governo egípcio anunciou que o presidente Abdel Fattah al-Sisi aceitou o convite do republicano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também disse sim ao presidente americano, que vai presidir o conselho. Já o gabinete do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, informou que o chefe de governo não vai participar da iniciativa. Um porta-voz disse que a proposta dos Estados Unidos levanta uma série de questões que exigem um diálogo mais profundo com Washington, destacando que para a Noruega é importante que esta proposta seja enquadrada em estruturas já existentes como a ONU. A China também saiu em defesa das Nações Unidas nesta quarta-feira, um dia depois de ter divulgado que foi convidada para o Conselho de Paz. Pequim, que não se pronunciou sobre aceitar ou não o convite, afirmou que defende firmemente o sistema internacional com as Nações Unidas em seu centro, uma ordem internacional baseada nos objetivos e princípios da Carta da ONU. A China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e tradicionalmente defende o sistema das Nações Unidas, embora tenha solicitado reformas. O Conselho de Paz de Trump foi originalmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas o esboço de seu estatuto não menciona o território palestino e é idealizado como um mecanismo global, potencialmente rival das Nações Unidas. Para ingressar permanentemente no grupo, que alega promover a estabilidade global, os membros devem pagar até $1 bilhão, mais de 5,3 bilhões de reais. Já haviam informado que vão participar do grupo o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o rei Mohammed VI do Marrocos, o rei Hamad bin Isa Al Khalifa do Bahrein e o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. A França, parceira de longa data de Washington, afirmou que não vai fazer parte da iniciativa. Também foram convidados nomes como o primeiro-ministro canadense Mark Carney, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
que afirmou não ver como possível participar de um projeto pela paz ao lado de Putin. O São Paulo Futebol Clube foi alvo de uma operação da Polícia Civil. O clube tem sido investigado por desvios de dinheiro dos camarotes do Morumbis. No total, eram 4 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão o diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, chamado Douglas, e Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, presidente afastado do clube e que atuava como diretora feminina cultural e de eventos. Outro alvo era Rita Adriana, a pessoa que negociava ilegalmente os camarotes, segundo a Polícia Civil. Ambos pediram licença dos cargos. Os advogados dos acusados negam as acusações e afirmam que os áudios foram retirados de contexto. A Adriana não foi encontrada no endereço-alvo da operação e, segundo os filhos dela, que estavam presentes no local, ela mora em outro imóvel. Porém, a polícia encontrou anotações que vão ajudar na investigação. Na residência de Mara Casares, ela estava no local, onde foram apreendidos cerca de R$20 mil em espécie, além de farta documentação e uma CPU. Segundo a investigação, entre 2021 e 2025, foram realizados saques em dinheiro vivo que somam cerca de R$11 milhões das contas do clube. Inicialmente, os valores eram retirados por funcionários do São Paulo e depois passaram a ser sacados por uma empresa de transporte de valores. E isso é triste não só para o São Paulo como instituição, mas para todos os clubes brasileiros e o futebol brasileiro no geral, que vê um time que sempre foi relacionado a uma boa gestão se tornar um dos principais assuntos das páginas policiais. Ainda de acordo com a polícia, nesse mesmo período, houve depósitos na conta pessoal de Júlio Casares que totalizam cerca de R$1,5 milhão. A defesa também argumenta que Casares, antes de assumir a presidência, atuava como publicitário e recebia parte de sua remuneração em dinheiro vivo, o que explicaria os depósitos. 5 dias depois de ser afastado da presidência do São Paulo pelo Conselho Deliberativo do clube, Júlio Casares renunciou ao cargo em meio às operações de desvios nos camarotes da presidência do clube. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Eu retorno às 12h50 com mais notícias. Até logo!